Olá, queridos amigos de luz. Eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje estou trazendo para vocês um assunto muito interessante que eu fiquei muito surpresa quando esse material chegou nas minhas mãos. Eu gostei muito e eu resolvi compartilhar esse material com vocês, especialmente nesta semana em que nós comemoramos, na segunda-feira passada, o Dia Internacional da Mulher. Então, eu resolvi colocar esse assunto exatamente nesta semana em que nós estamos falando e homenageando nós mulheres, porque os cabelos são, para nós mulheres, né, um adereço de bastante significado para nós, né? Qual é a mulher que não gosta de cuidar do seu cabelo, né? Qual é a mulher que não gosta de ter o seu cabelo bonito, né? O cabelo numa mulher é um fator que eleva, né, a autoestima, eleva o humor. Então, o cabelo ele está muito associado com o lado feminino, né? Apesar de ser também bastante apreciado por muitos homens, o cabelo tem uma conotação bastante forte para o mundo feminino. E esse material, quando chegou nas minhas mãos, eu fiquei bastante encantada também, porque fala dos poderes ocultos dos cabelos, né? Existe toda uma história assim bastante antiga que remete vários significados aos nossos cabelos. Então é muito interessante toda essa simbologia que o cabelo traz para a nossa vida, né? Eu escutei uns anos atrás uma cabeleireira muito antiga que já estava assim, há muitos anos na profissão, e ela comentou o seguinte, que ela conhecia a personalidade das clientes dela pelo cabelo. A textura do cabelo, a maneira como o fio do cabelo se comportava diante do procedimento que era feito ali, revelava particularidades da personalidade, particularidades íntimas da pessoa. E eu achei isso muito interessante, mas na ocasião eu não tinha esse material nas minhas mãos, então eu não pude fazer assim uma analogia, não consegui traçar um paralelo no que ela estava querendo dizer. Mas agora com esse material nas minhas mãos, eu vejo que realmente o cabelo ele tem um significado muito mais profundo do que simplesmente embelezar. O cabelo ele traz uma mensagem muito mais oculta e profunda do seu verdadeiro sentido e do seu verdadeiro propósito, né? O cabelo não está aí só para enfeitar, além assim de outras coisas, né? O cabelo ele não serve só para ficar bonito, ele tem muitas outras questões envolvidas nele, no seu aspecto mais místico, no seu aspecto mais esotérico, que a gente não conhece. Então, a partir dessa aula, nós vamos conhecer várias particularidades do cabelo, principalmente os poderes ocultos que eles nos revelam. E esse nosso assunto de cabelo, ele vai ser tratado em duas partes, porque é um assunto bem extenso e para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo, eu resolvi dividir ele em duas partes. Então essa primeira parte que está indo no ar hoje, né, nós vamos falar de uma série de assuntos aqui sobre o cabelo, e na próxima aula, que vai ao ar na sexta-feira, nós vamos concluir com a segunda parte deste material. Então é muito interessante, eu montei os slides, tá, com toda a parte escrita, se vocês quiserem copiar, fica mais fácil, né, por isso eu coloquei toda a parte escrita nos slides, vocês podem copiar para ter as informações bem guardadinhas. E lembrando também que esse material chegou na minha mão através de uma querida amiga
que conhece o meu trabalho de publicação de aulas no YouTube e no Facebook e me ofertou carinhosamente esse material para que eu pudesse elaborar essa videoaula e trazer para vocês essas informações. Então, agradeço, querida amiga de luz, pelo material. Então, vamos lá. Os poderes dos cabelos. O nosso cabelo é a extensão física dos nossos pensamentos. Nos brinda a direção ao longo da nossa vida. De acordo com os povos indígenas, cada um dos nossos fios representa uma antena. São pontos de conexão poderoso tanto no nosso corpo com o mundo ao redor, quanto do nosso espírito com o plano sutil. Então, olha, gente, o primeiro impacto, né? Quando eu li isso, eu achei fantástico. Os nossos cabelos são como fios, como antenas, né? Cada fio de cabelo é uma antena que mantém a conexão energética com os planos sutis. Olha que bárbaro isso, gente. Homens e mulheres de sabedoria carregam o costume de terem seus cabelos longos. Em vez disso, nos lugares onde a tirania foi apresentada em qualquer uma das suas formas, o cabelo curto foi obrigatório, e este, junto com outros fatores, culminou com a derrota espiritual e física de muitos povos tradicionais. Então, o que acontece? Antigamente, podia-se perceber a sabedoria, né? Uma pessoa de sabedoria, ela costumava ornar cabelos longos, né? Não precisa ser aquele cabelo enorme que vai até o chão quase, mas um cabelo longo, né? Assim, na altura dos ombros ou um pouquinho mais comprido. Então, isso demonstrava sabedoria. E também, gente, olha, isso até me veio agora quando eu estava montando essa aula para vocês. Se vocês observarem a gravura dos mestres ascensionados, né, os mestres da Fraternidade Branca, se vocês repararem nas pinturas psicografadas que tem, né, que vários autores fazem, vocês podem perceber que a maioria deles, para não dizer todos, tem cabelo comprido. Vocês já repararam? Dá uma olhadinha. Se ou é cabelo comprido assim até o ombro, ou então ele é meio puxadinho para trás, mas que a gente não está vendo, mas dá aquela ideia de que o cabelo é comprido. Então isso mostra que essa questão dos cabelos longos, que eram tidos na antiguidade, tem um fundo mais espiritual, tem um fundo mais assim, mais místico, né? Que remete mesmo esse estado de sabedoria das pessoas. Muito interessante isso. O cabelo tem a sua própria linguagem e caráter, e a forma como é penteado é extremamente importante para quem o porte. Isso aqui, gente, é muito interessante, vem de encontro com aquilo que eu comentei com vocês no início, né? Que aquela cabeleireira que eu ia falava que ela conseguia perceber traços da personalidade da cliente só de olhar o cabelo da pessoa, né? Só de sentir, né, o cabelo da pessoa, ela já tinha uma percepção da personalidade. E isso é interessante porque é bem isso mesmo, né? O nosso cabelo, ele reflete quem nós somos, né? Ele reflete a maneira como nós nos expressamos no mundo. Então, por isso, gente, que quando eu vejo, né, pessoas que têm um cabelo com uma determinada textura ou com uma determinada forma, e eu vejo essas pessoas brigando com o cabelo, sabe? Alisa, encrespa, faz isso, faz aquilo, né? Não é que a gente é contra, nós não somos contra a nada. A gente só observa e faz um comentário a nível assim de esclarecimento, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um tipo de cabelo e você não aceita o seu cabelo, você vai lá no salão e faz um monte de coisa para ficar diferente daquilo que originalmente você é, você está negando a sua natureza.
É como se você estivesse negligenciando quem você realmente é para ser aceita pela sociedade. Então isso é muito triste, isso é muito dolorido, porque cada cabelo tem a sua beleza. Cada forma de fio, cada textura, cada cor, cada maneira do cabelo se apresentar, ele tem uma característica bastante própria, bastante peculiar. Então, quando a gente faz assim alguma modificação muito gritante no nosso cabelo, é como se nós estivéssemos dizendo para a nossa natureza divina que nós não nos aceitamos. Então isso, gente, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa alma, isso é muito dolorido, porque nós somos perfeitos na nossa forma de expressão, né? Nós temos as nossas diferenças, que é exatamente para nos tornar únicos. Então, quando eu vejo, né, pessoas que têm um tipo de cabelo e que mudam radicalmente, eu fico me perguntando, né, quais são os motivos, quais são as razões que levam uma pessoa a fazer, às vezes, uma modificação tão gritante no cabelo, mudando a sua estrutura original, né, para chegar aonde? Então, é só um questionamento, né? Não é uma crítica, porque a gente não critica ninguém. É apenas um questionamento, porque nós estamos fazendo essas reflexões juntos, né? Então, a gente precisa observar qual é o ponto que nós não estamos conseguindo entender a ponto de querermos mudar tanto a aparência que nós temos, né? Então o cabelo, ele nos dias de hoje, ele é muito, assim, está muito em alta, né? A gente vê milhares de produtos, a gente vê milhares de receitinhas. Ah, porque essa alisa, porque essa enrola, porque essa estica, essa puxa. Entende? São tantas coisas. Mas no fundo, o que é que nós estamos fazendo com nós mesmos, né? Com a gente mesmo. O que nós estamos fazendo? Será que a gente está querendo se esconder? Será que a gente está querendo ser alguém que a gente não é? Né? Então, eu acredito que quanto mais a gente está distante do nosso coração, quanto mais a gente está distante da nossa alma, mais a gente vai querer mudar algo em nós para sermos aceitos, entende? Então isso que é o problema, porque a gente vai ficando cada vez mais distante de nós mesmos, do nosso centro, né? Do nosso centro divino, que é o nosso cardíaco, a gente vai ficando distante da nossa alma e cada vez mais, e a gente não vai conseguir fazer essa conexão, entende? Então, o cabelo, ele é apenas uma das formas como a gente, às vezes, acaba se afastando de nós mesmos quando mudamos ou queremos mudar de uma forma exacerbada a forma original que ele era, tá? Eu não estou dizendo, gente, que nós não podemos cortar, pintar, não é isso. Eu estou falando de pessoas que, às vezes, negam a sua origem de raiz, né, para poder ser aceito, ou sei lá, qualquer coisa assim, né, que seja diferente. Então é nesse ponto que eu estou falando, que se a gente consegue entender, né, o que o cabelo representa, quais são as implicações que ele traz para nós, a gente vai conseguir fazer essa conexão com a nossa divindade e a gente vai entender o nosso cabelo como um grande aliado. A gente pode acordar de manhã, olhar no espelho e ver como é que está o cabelo, né? E por ali você já tem assim uma noção de como que tá o seu lado interno, como que tá você, com você mesma, sabe? Se você olha lá, aquele cabelo tudo em pé, tudo assim desmazelado, a hora que você levanta, mas você olha para aquilo e fala, não, isso aqui é o meu cabelo. É o meu cabelo, é a forma que me representa. Então você não precisa ficar brigando com o cabelo.
né? Eu vejo gente que entra em depressão porque o cabelo ficou arrepiado. Gente, tem cabimento isso? Né? A pessoa cai em depressão porque o cabelo está espetado para cima, não está liso, né, baixo como ela gosta. Isso é uma loucura, gente. Entende? Até que ponto, né? Em que ponto que nós chegamos como sociedade, como humanidade, né? De se agredir dessa forma. Bom, vamos lá. Nós temos também, como o próprio texto está falando, né? Que o cabelo tem a sua própria linguagem. Então, um dos segredos para a gente poder entender, parece até assim uma piada, mas se a gente puder conversar com o nosso cabelo, né? Eu vejo gente fazendo isso, né? Conversando com o seu próprio cabelo, sabe? Olha para o espelho, fica na frente do espelho, solta o cabelo e vai olhando para o seu cabelo e vai conversando com ele. E vai dizendo, o que você está querendo me mostrar? Qual é a mensagem que você está me trazendo e que eu preciso compreender? Como posso fazer para me aceitar mais? Como posso entrar em harmonia com você, né, com o cabelo? Então, você vai fazendo esse trabalho de reconhecimento de você com o seu cabelo, né? A gente quer tanto ter um cabelo bonito, mas a gente maltrata muito o cabelo. Eu não estou falando de maltratar, de não cuidar do cabelo, não é isso. A gente quer ter um cabelo bonito, mas a gente não trata ele bem porque a gente não respeita o nosso cabelo. O nosso cabelo, ele tem uma personalidade própria. Ele revela pra gente estados emocionais, estados íntimos que nós temos e que muitas vezes a gente não percebe que está acontecendo e o cabelo revela. O cabelo revela através da textura, o cabelo revela através da maneira como ele fica penteado, entende? Então você vê que pessoas que têm às vezes alguns problemas muito impactantes, o cabelo naquele período, o cabelo fica diferente, né? Ou ele encrespa, ou ele fica ralo, ou ele fica muito fino, ou ele fica liso demais. Então o cabelo, ele mostra pra gente estados emocionais que nós estamos passando e a maneira como nós podemos sair daquele estado emocional, tá? Então, é muito importante nós entendermos como que o nosso cabelo se comporta para a gente poder fazer um trabalho paralelo, um trabalho de parceria, né? Essa é a palavra, uma parceria com o seu cabelo, tá? Você ficar amiga do seu cabelo, entendeu? E não brigar com ele, tentar fazer de tudo para ele ser aquilo que você quer que ele seja, né? Então vamos lá. A maneira como a gente penteia o cabelo também tem muito a ver com o nosso lado interno e ele também reflete e fortalece alguns pontos importantes. Então, a risca no meio, né? Pessoa que costuma dividir o cabelo bem no meio assim da cabeça. Ele representa o alinhamento do pensamento, tá? Então você vê que tem gente que gosta de dividir o cabelo no meio. São pessoas que são alinhadas no seu pensamento, tá? A trança representa a unidade do pensamento com o coração. Então, se você é uma pessoa que pensa uma coisa e sente a mesma coisa, você está unida, né? Pensamento e emoção. Você vai ter muita afinidade com trança no cabelo, tá? Pode ser uma trança pegando o cabelo todo, pode ser parte do cabelo solto e uma trancinha lateral, ou uma trança que envolve assim a parte de cima do cabelo. Você vai ter afinidade com trança, porque a gente percebe que tem gente que adora trança e tem gente que não pode nem ouvir falar em trança, né? Então, esse pequeno detalhe já mostra se você está unida, né? Se o seu pensamento e o seu coração estão unidos no mesmo propósito. Isso é muito legal, muito, muito bacana. Você pode até perceber a pessoa que está desvinculada, né? Pensamento e coração, você pode até perguntar, vamos fazer uma trança no seu cabelo? Se a pessoa falar, vamos. Então, ela está com a possibilidade de ser bem alinhada com pensamento e coração. Se a pessoa falar, não quero. Então, você já percebe que a pessoa
não tem esse alinhamento. Ou ela pensa uma coisa e sente outra, ou ela pensa uma coisa e faz outra totalmente o contrário. Então é uma maneira da gente descobrir como que a pessoa está se comportando em determinados assuntos. Cabelo solto significa segurança, tá? Então, por exemplo, pessoas que gostam de ter o cabelo solto. Não importa o comprimento, tá? Porque tem gente que tem cabelo curto, né, assim pelo pescoço, assim, pelo ombro, e mesmo assim já quer aprender, né? Então, por exemplo, pessoa que deixa o cabelo solto, segurança. Ela tá bem com ela, né? Ela não se importa se o cabelo tá crespo, tá para cima, tá descabelado, se o vento desalinhou o cabelo, ela tá bem. Pessoa segura de si. Então você percebe, né? Aquela pessoa que tem segurança de si, ela não se abala pelas opiniões alheias, tá? Pode vir um monte de gente falar um monte de coisa, ela não se abate com aquilo. Ela é segura de si. Por que ela é segura de si? Porque ela se aceita. A segurança numa mulher vem da aceitação que ela tem dela mesma, tá? Isso é muito importante. A mulher segura de si é a mulher que, em primeiro lugar, se ama e se aceita do jeito que ela é. Ela não vai fazer nada para mudar coisas nela para agradar o outro. Ela vai fazer mudanças, sim, se ela quiser, que sejam boas para ela. Aí sim. Então, uma pessoa segura de si, ela vai ter os cabelos soltos. Ela vai dar preferência para deixar os cabelos soltos. O cabelo recolhido, né? Cabelo preso, de qualquer maneira, né? Prender o cabelo, não importa como, se é um rabo, se é um coque, se é uma fivela. Se você prender o cabelo, isso demonstra convicção. Então você tem dois aliados, dois pontos bastante importantes aí. O cabelo solto, que é a segurança, e o cabelo recolhido, convicção. Então, quando você tem um projeto que você quer alinhar, você quer pôr ele em prática, se você conseguir prender o seu cabelo, isso significa que você está convicta daquilo. Não é que você vai prender o cabelo para ficar com convicção, não é isso. Se você tem a convicção, você vai sentir vontade de prender o cabelo, tá, gente? É assim que funciona. Então, se você tem um projeto e você está convicta daquilo, naturalmente você vai sentir vontade de prender um cabelo. Então, você enrola lá o cabelo na cabeça, bota um lápis no meio, né? Como muita gente faz, né? Um coquinho e põe um lápis no meio, uma caneta, e tá lá. Tá bom? Então, a gente percebe a linguagem do corpo, né? A maneira como o corpo se expressa, refletindo nossos estados interiores. Tá bom? Atualmente, as pessoas se penteiam sem conhecer o significado das suas ações e o poder que o estilo que se usa influencia diretamente em si. Então é tudo isso que a gente conversou até agora, né, gente? Tudo isso, todas essas formas de tratar o cabelo acabam refletindo os nossos estados interiores. O cabelo é um aliado muito importante. Olhando para além da vaidade ou praticidade, a forma como carregamos o nosso cabelo vai nos influenciar diretamente sobre o nosso estado de espírito. Então, gente, o cabelo, ele deve ser uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta que nos mostra como os nossos estados interiores estão. Então, resumindo, o cabelo é como um termômetro para nós. Ele não é apenas um objeto de vaidade, tá? Aliás, ele nunca foi objeto de vaidade, né? As pessoas que equivocadamente colocaram o cabelo como símbolo de vaidade, de cuidados pessoais e tudo mais, mas não é isso, a função do cabelo não é essa. Essa é uma função muito pequena para o cabelo. O cabelo tem uma função muito maior, muito mais profunda. Então, a maneira como nós olhamos o nosso cabelo, como nós entendemos a mensagem dele, vai nos ajudar a dar passos importantes na nossa caminhada, principalmente no nosso desenvolvimento pessoal
e espiritual, tá? Então isso é uma questão bastante interessante da gente observar. Dentro do pensamento dos povos indígenas, encontraremos saberes que dizem que a forma que usamos nossos cabelos é de suma importância nos ritos de passagem e celebrações tradicionais, pois através do penteado se descrevia e anunciava a sua participação em diversos eventos, casamento ou guerra, alegria ou duelo. Então, gente, os povos indígenas, eles são muito sábios com relação às coisas dos seus próprios corpos. Eles trazem uma sabedoria, né, ancestral, cultural, muito grande, muito forte, com vários símbolos. E o cabelo, para eles, é um desses símbolos. Então a gente vê como que eles tratam, né, o cabelo. Para eles, dependendo de cada situação muito significativa na vida deles, como sociedade, né, ali dentro do clã deles, o cabelo ele representava determinados estados, determinados ritos, iniciações que eles passavam ali. Então veja, através do cabelo e dos enfeites que se usava sobre ele, podia-se saber a maturidade das pessoas, o seu status na sociedade ou se estavam em tempos de paz e guerra. Então veja, o cabelo ele mostrava, ele dava uma ficha do estado da pessoa, da sua maturidade, da posição social em que ela se colocava, tá? E se ela estava em tempos de paz ou de conflito. O cabelo mostrava isso. Então você vê que como foi perdido, né, ao longo da história o verdadeiro significado, né, do cabelo, e ficou a parte menos importante, que é o que as pessoas mais se preocupam, que é apenas a parte estética. A parte estética do cabelo, gente, ela praticamente não te traz nenhuma informação de crescimento interior e de crescimento espiritual. Porque a parte estética, ela é apenas, eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que ela é apenas a parte menos importante. Porque toda a informação que você pode obter através do seu cabelo, você vai obter de uma forma natural. Se você quer saber como que está o seu estado, né, emocional, como que está o seu estado espiritual, se você faz um monte de procedimentos no seu cabelo a ponto dele perder o seu aspecto original, ele não vai te passar essa informação, porque ele está condicionado artificialmente por produtos e procedimentos que você tenha feito. Ele não vai ter condição de te passar uma informação genuína da sua natureza interior, do seu estado espiritual, como ele foi programado, tá? Então é nesse ponto que a gente fala, né, que não é muito interessante fazer grandes modificações no cabelo, principalmente a nível de estrutura do fio, tá? Mas aí é como eu falo para vocês, né, gente? O que nós estamos falando aqui são opiniões, são maneiras de enxergarmos um assunto, são reflexões, né? Eu não estou dizendo nem A nem B, eu estou fazendo reflexões em cima do tema e aí ajudando vocês a refletirem também. Mas a decisão final é sempre de cada um de vocês, tá? Porque vocês têm o livre-arbítrio, vocês têm tudo isso a seu favor. Então nós estamos apenas refletindo e trazendo conhecimentos para o crescimento interior. Não se sintam assim, obrigadas a seguir à risca aquilo que está sendo dito aqui, porque pode ser que tenha gente que não esteja amadurecido suficientemente a ponto de poder dar um passo mais além na sua reforma íntima, né? Na sua reforma interior. Então, cada um vai poder saber o momento em que vai dar determinados passos,
tá? Por isso que é interessante a gente colocar nas aulas, porque aí vocês podem ver o momento em que vocês se sintam preparadas para poder assumir essa questão do cabelo de vocês, tá? Que é muito interessante. Os penteados, eles eram como as estações. Mudavam em ocasiões públicas, privadas e cerimoniais. O cabelo representava os pensamentos e o estado espiritual do indivíduo, mostrando os laços e a unidade espiritual da sua família e definindo a harmonia cultural e o alinhamento espiritual da sua comunidade. Então, gente, era só olhar para o cabelo da pessoa naquela época, né? E principalmente dentro dessas tribos indígenas, que você já sabia, você já tinha uma ficha da pessoa, né? O cabelo é como se fosse um layout, né? Você olhava assim para o layout da pessoa, né? Que é o cabelo, e você já tinha uma ideia, né? De que estação que estava, como que estava o estado de pensamentos e o lado espiritual do indivíduo, como que era a sua unidade espiritual com a sua família, entende? Como que era a sua conexão com o seu lado mais divino, só de olhar o layout do cabelo do indivíduo, né? Então olha que quanta informação que com o passar do tempo foi perdida sem prestar atenção, né, em todas essas informações que o cabelo traz para a gente. O cabelo representava os estados da natureza, fluíam em linha reta, como as cachoeiras, ou eram ondulados, como a água do rio. Então aqui, gente, eles também falavam, né, da importância de não se mexer na estrutura do cabelo. Seu cabelo é liso? Pronto, é liso. Seu cabelo é ondulado? Pronto, é ondulado. Seu cabelo é crespo? Ponto, é crespo. Todos eles têm a sua beleza, todos eles têm a sua magnificência e todos eles refletem a divindade que você é. Você é divina com cabelo liso, você é divina com cabelo ondulado, você é divina com cabelo crespo. Você é divina porque você é um ser divino. Não importa qual é a textura do fio do seu cabelo. Isso, gente, essa aceitação é empoderamento. Quando você se aceita, você se empodera. Quando você não se aceita, você se diminui. Então, seja empoderada de cabelo liso, seja empoderada de cabelo ondulado, seja empoderada de cabelo crespo. A divindade mora dentro de você e traz uma mensagem para você através da textura do seu cabelo. Por isso que é importante. Eu achei fantástico quando esse material chegou na minha mão e que eu falei, maravilha, vou fazer a videoaula porque muita gente vai poder entender isso e vai tirar um peso das costas com relação à aceitação do seu tipo de cabelo, né? Então isso é muito importante. O principal objetivo, né, do assunto é fazer você se sentir poderosa com o cabelo que você tem. O cabelo que você tem é fruto da sua raça, é fruto da sua etnia, é fruto da sua cultura, é fruto da sua divindade. Então isso é importante. Quanto mais você se aceita, mais poderosa você se torna. E quanto mais poderosa você se torna, maior a conexão que você tem com a sua divindade. Isso é o mais importante, tá? Então, mais um assunto para a gente refletir com o coração, né? Precisamos refletir com o nosso coração para podermos entender de forma bastante ampla esses assuntos que são trazidos para vocês, tá bom? As crianças indígenas foram ensinadas a lavar e pentear o cabelo de forma a usarem esses saberes a seu favor. Então você vê, né? Desde criancinha, as menininhas já sabiam da importância e dos cuidados com o cabelo.
Nos ensinamentos de muitas tribos indígenas, o cortar o cabelo representava um processo de duelo ou a proximidade com a morte. E é de costume se cortar o cabelo nas tribos indígenas quando se perde alguém muito próximo e querido. Então, quando os seres tinham algum conflito, né, interno, eles costumavam cortar o cabelo, que era um indício de que aquela pessoa estava com um conflito interno. E conforme ela ia duelando aquele conflito interno em si mesma, o cabelo ia crescendo novamente. Quando chegava num comprimento habitual, simbolizava que a pessoa tinha resolvido aquele seu duelo interno, aquele seu conflito interior, tá? O cabelo é um elemento místico para muitas culturas e tribos. E para todos, né, gente? Porque todo mundo tem uma mensagem própria do seu próprio cabelo, né? A aula de hoje nós vamos deixar até aqui, tá? Então, tudo isso que nós refletimos por hoje, nós vamos interiorizar essas informações, começar a observar como que está o nosso cabelo, começar a observar como que é a relação que nós temos com o nosso cabelo. E aí, na sexta-feira, eu vou trazer a segunda parte desse assunto para a gente fechar essas informações e para vocês poderem ter todos esses assuntos para consultar no momento que vocês precisarem. Por isso que a gente trouxe já escrito, porque quem quiser salvar ou copiar, fica muito mais fácil. E gostaria também de dizer que na próxima aula a gente vai trazer também a fonte de onde do livro onde foi extraído esse material que eu recebi, para que, se vocês quiserem adquirir o material, é só procurar na internet depois que vocês podem ter mais informações, né? Essa informação foi específica do cabelo, que eu achei muito interessante, e principalmente nessa semana em que nós estamos falando sobre a Semana da Mulher, né? Uma homenagem às mulheres, e o cabelo realmente é aquilo que faz a mulher feliz, né? A gente sabe disso, então que nós possamos também fazer o nosso cabelo feliz, né? Aceitando o nosso cabelo do jeito que ele é, da forma como ele é, para que ele possa expressar a sua mensagem, né? A mensagem original pela qual ele se manifesta, ele traz uma mensagem. Então, quanto mais a gente aceita ele do jeitinho que ele é, mais ele pode expressar as suas mensagens para a gente poder compreender. Tá bom, gente? Então, acompanhe na próxima sexta-feira a parte número 2, continuação desse ensinamento sobre os poderes dos cabelos. Gratidão imensa pela sintonia de vocês e até a nossa próxima aula.